Meus amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, lhes saúdo a todos com a santa e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem chamado para uma brilhante missão, a missão de orar, a missão de louvar, de adorar, glorificá-lo, a missão de proclamar o Evangelho. Deus nos tem chamado para uma grande obra. E eu creio que, assim como sinto o chamado divino para fazer sua obra, creio que Deus também tem com você um chamado. O importante é que, se você ainda não descobriu o seu chamado, procure descobrir o que Deus quer e tem a fazer com você. Eu tenho convicção de que Deus me chamou para viver um tempo integral na sua obra. E eu quero falar com você de algo extremamente importante para o desempenho de nossa atividade espiritual com o êxito que esperamos e que o Senhor Deus deseja nos dar. Gostaria que você meditasse um pouquinho comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 apenas, o qual nos diz: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Meus queridos irmãos, estamos diante de uma ordem soberana, uma ordem imperativa da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os salvos, a todos que reconhecem o senhorio de Cristo sobre sua vida. E é muito interessante meditar um pouco nessa ordem dada por Jesus, porque eu entendo que, se não tiver paixão pelas almas, não cumpre essa determinação divina. Para obedecer essa ordem, para se firmar na prática dessa ordem dada por Jesus, só tendo paixão pelas almas. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Ganhar almas, irmãos, é um privilégio. Os anjos queriam proclamar o Evangelho, mas o Senhor deixou esse ministério, esse privilégio, esta honra para cada um de nós. Portanto, é importante que oremos a Deus para que haja sensibilidade em nosso coração, com o propósito, objetivamente, de sair em busca das almas, aproveitar as oportunidades. Muitas são as oportunidades que Deus nos disponibiliza para que estejamos evangelizando aqueles que
ainda encontram-se longe de se chegar ao Evangelho. O mundo hoje ele é cheio de entretenimentos, de distrações. Nós temos hoje uma arma que o inimigo usa ferrenhamente para distrair a humanidade, que é o celular e as redes sociais. Existem pessoas que hoje você não consegue saber se ele gasta mais tempo com os shoppings ou se ele gasta mais tempo no celular. O celular hoje é uma arma muito utilizada pelo maligno para distrair os servos de Deus e ele acabar sem tempo para as coisas de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se ele tiver paixão pelas almas, ele não vai ficar preso às distrações desse mundo. Porque quem tem paixão pelas almas, ele consegue viver uma vida de constante oração para que Deus o encha da sua graça, das virtudes do Espírito Santo, da coragem, ousadia, para que ele, sem qualquer temor, possa sair em busca das almas, mesmo sendo em lugares de risco, como muitas vezes nós, eu, minha esposa e alguns irmãos de coragem, saímos para Cinelândia, Praça Mauá, Central do Brasil e outros redutos considerados áreas de sinistros, de perigos, e Deus nos honra com o privilégio de ganhar almas. Há uma região no centro de Salvador que sempre que a gente vai a Salvador, nós gostamos de ir àquela Praça da Sé, pega o elevador Lacerda, a gente desce para a Cidade Baixa, onde estão ali os maiores necessitados do Evangelho. Onde a gente chega, saindo por esse Brasil, a gente procura os lugares mais sinistros para a gente evangelizar, e Deus sempre nos dá o êxito que nós esperamos, mas isso requer paixão pelas almas. Volto a dizer, quem tem paixão pelas almas, ele gasta tempo com a oração, com a meditação na palavra, ele busca viver uma vida íntima com Cristo, para que ele possa do Senhor receber as virtudes necessárias, para que a autoridade de Deus seja evidenciada no abrir da boca, para falar de Jesus, para falar do amor de Deus ao coração dos pecadores que Deus coloca diante de nós. Então, essa ordem de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é para todo o salvo. Todos os crentes legitimamente salvos. Mas, pastor, existe crente que não é salvo? Lamento te decepcionar. Mas existem. E não são poucos, são muitos. Muitos são apenas frequentadores de igreja. São apenas religiosos. Não há compromisso deles para com Deus. Há compromisso deles para com as conveniências. O que o meio evangélico, que uma igreja evangélica
possa lhe proporcionar, é o que ele quer. Às vezes o ambiente de igreja para ele já é de bom tamanho. Ele não está preocupado com a salvação. Querido, guarda uma coisa que eu vou lhe dizer. Quem deseja salvação, ele luta ferrenhamente por ela e luta para vencer. Quem quer salvação, ele entra na guerra, porque andar diariamente em busca da salvação é guerrear contra os principados, as hostes do inferno, para vencer cada dia. Cada dia de vida ele mata um leão, ele mata um urso, para poder glorificar a Deus, ser grato a Deus no final do dia e dizer: Deus, muito obrigado, e me ajude a passar essa noite preparado para vencer o dia de amanhã também. E ele não para de orar, ele não para de ler Bíblia, ele não para de estar consagrando sua vida ao Senhor, porque ele quer ser salvo, ele quer entrar no reino de Deus. Mas uma coisa que me chama muito a atenção ao longo da minha vida na prática do Evangelho é que não é só isso. Quem, aleluia, deseja a salvação, ele se apaixona pelas almas. Ele não quer salvação só para ele, mas ele quer levar almas ao reino de Deus. Então ele acaba tendo paixão pelas almas e ele vai cumprindo a palavra do Senhor, né? Quando Jesus ele ressuscitou e em uma de suas aparições aos discípulos, houve um momento, e o evangelista Lucas, ele registra isso no capítulo 24, e no versículo 47, Jesus aparece entre eles ali, Jesus come um pedaço de peixe para que eles pudessem crer que verdadeiramente era o Cristo ressuscitado, e Jesus dá uma ordem também ali para eles. Jesus diz para eles assim: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Olha que coisa interessante. Aí Jesus diz assim no versículo 47: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quero dizer para você, Jerusalém hoje é a tua casa. Jerusalém hoje é a rua que você mora. Jerusalém hoje é o teu bairro, de repente até a tua igreja. Jerusalém é o teu trabalho, é o teu local de trabalho. De repente, quem sabe, Jerusalém hoje é os seus familiares. Pense nisso. Se você é aquele ou aquela que já convictamente se declara salvo em Cristo Jesus, creia que Jesus chamou você também para exercitar paixão pelas almas. Ser apaixonado pelas almas é um privilégio. Quem se apaixona pela salvação de almas, ele não se conforma com desviados, atolando-se cada vez mais no mundanismo.
Ele não se conforma em tomar conhecimento acerca de alguém que nunca ouviu o Evangelho, ou alguém que nunca foi evangelizado, alguém que até já ouviu algumas vezes, mas nunca aceitou a Cristo. Quem tem paixão pelas almas, depois de 3, 4, 5, 10 vezes de falar de Jesus para uma pessoa, ele não desiste dessa pessoa. Ainda que ele seja chamado toda hora de chato, mas ele persevera na propagação do Evangelho para esta pessoa. É muito interessante que nós tenhamos essa perseverança em falar de Cristo em qualquer ambiente. Você não será inconveniente em momentos inoportunos. Existem momentos inoportunos que não convém, mas todo o momento oportuno é muito interessante que se faça valer o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando diz: mas recebereis as virtudes do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meu amado, minha amada irmã, e até você, amigo, ouvinte da palavra de Deus, que hoje você é apenas um simpatizante, mas Deus pode fazer com você o que Deus fez com Cornélio. Cornélio não era praticante assíduo do Evangelho, mas ele orava. Era uma pessoa que temia a Deus. E até que Deus encontrou guarida no coração de Cornélio e falou com Cornélio. Cornélio ouve a voz de Deus, envia um grupo à casa de Pedro, chama ele à sua casa, Pedro atende, e Pedro prega o Evangelho na casa de Cornélio. E Cornélio, com toda a sua casa e todos os convidados, se converteram a Cristo. E passaram também a desfrutarem da convicção, da fé praticante em Jesus Cristo. Não é diferente com você. Hoje, de repente, você é apenas um simpatizante do Evangelho, mas você poderá ser um praticante, como todos nós que já proclamamos o Evangelho pela fé, pela convicção, pelo prazer, pela paixão que nós temos de proclamar a palavra de Deus e ver as pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não abra mão de ser você um ganhador de almas. Ore, busque em Deus a sensibilidade, o desejo ferrenho pela conquista de almas para o reino de Deus. Quando o Senhor, Ele diz: ide por todo o mundo
pregai o Evangelho a toda criatura. É interessante que se entenda que por mais que saiamos pelo mundo afora, nós não, você, assim como eu, não conseguiremos sair por todas as nações, por todas as vielas, por todos os bairros, não. Mas Deus sabe distribuir os discípulos de hoje, cada um para uma região. Mas toda aquela área que você pode alcançar, o Senhor te dá plena liberdade de ir àquela população, ou àquela família, ou àquele crente, representar ao Senhor da vida, ao Senhor da salvação. Pense nisso. Peça a Deus para lhe dar, pastor, mas eu sou tímido demais, eu não consigo falar. Não tem problema, fale baixinho com alguém, mas fale. Não deixe de falar. De repente, você vai falar para alguém mais tímido que você e que tanto deseja ouvir falar de Jesus. Você não tem noção. De repente você pensa que você é a pessoa mais tímida do mundo, mas existem pessoas mais tímidas do que você. Só o fato de você hoje declarar que Jesus é na sua vida, olha só, já houve uma grande libertação. Use essa libertação para a libertação de tantas outras pessoas, mas começa por Jerusalém, começa dentro da sua casa, começa entre a sua vizinhança, comece aqueles mais chegados e com certeza o Deus que nos chama toda hora, eu não digo que o Deus, Ele apenas nos chamou, não, toda hora Ele nos chama para alguma missão, para alguma atividade. E uma das mais principais atividades para a qual somos chamados é a evangelização. Falar do amor de Deus, falar do sacrifício feito no Calvário por Jesus Cristo para nos dar a remissão dos pecados, para nos trazer o despertar do arrependimento de nossos pecados. Portanto, aproveite a oportunidade que você tem e pregue o Evangelho. Pregue a palavra. Comece por Jerusalém. Tenha paixão pelas almas. Se você acha que não tem, comece exercitando a prática. Na primeira alma que você ganhar, você já vai querer ganhar a segunda, a terceira, a quarta. Lembra de Pedro? Jesus, quando termina esse assunto aqui em Lucas 24, no Lucas 24, versículo 47, no versículo 49, Jesus diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A história, a partir de então, Jesus foi assunto aos céus. E a história teológica nos diz que
os discípulos foram para o cenáculo. Passaram uns 10 dias buscando, orando, e foram todos, ou seja, eram uns 380 no meio do caminho desistiram, mas 120 perseveraram e foram todos batizados com o Espírito Santo. E quando começaram a desenvolver a evidência do batismo com o Espírito Santo, os judeus começaram a dizer que eles estavam embriagados, estavam bêbados, estavam falando uma língua estranha por conta da bebedeira, da embriaguez que eles alcançaram. Aí Pedro levanta com uma ousadia sobrenatural e chama a atenção: varões galileus, escutai, estes homens não estão embriagados como vós pensais, mas assim se cumpre em suas vidas, em nossas vidas, o que profetizado pelo profeta Joel. E aí ele vai e faz aquele discurso glorioso. Quando ele faz o apelo, porque alguém pergunta o que devemos fazer, então ele: arrependei-vos dos vossos pecados, convertei-vos a Cristo. Quase 3.000 almas na pregação do apóstolo Pedro se converteram a Cristo e foram batizados. Agora, o mais interessante é que não apenas ficaram as conversões em quase 3.000 almas, porque quando Pedro e João vai ao templo em busca de oração, a hora nona, eles se deparam com um paralítico pedindo esmola e eles dizem para ele: ouro e prata não temos, mas o que temos isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia nos diz que de imediato, quando eles estenderam a mão àquele paralítico da porta formosa do templo, ele levantou e andou e saiu saltando por dentro do templo, e todos louvavam e glorificavam a Deus. E aí, por conta disso, as autoridades quiseram satisfação e Pedro prega de novo. E esse número de quase 3.000 almas, ele se rende até quase 5.000 pessoas salvas. Pedro apanhou o gostinho de pregar. O gostinho que Deus deu a Pedro, ele pode dar agora também a você. Ore, peça a Deus para te dar sensibilidade e capacidade de se apaixonar pela salvação de almas. E a partir do momento que você apanhar esse gostinho, com certeza você não vai querer ficar um mês sem ganhar uma alma. Queridos, que Deus lhes abençoe. Que o Senhor nosso Deus abençoe tua casa, abençoe tua família, abençoe a tua vida. Busque ser mais um apaixonado pela salvação de almas. E Deus quer fazer você um instrumento de cura, libertação e salvação de almas. Tome posse dessa palavra e Deus abençoe a sua vida. Quero orar pela sua vida. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, entrego em tuas mãos
cada vida do outro lado dessa transmissão, que ouviu, que recebeu essa palavra. Ministra-lhes a bênção da saúde plena espiritual, para que possam, por meio desta capacitação, se apaixonarem pela salvação de almas. Tome posse dessas vidas, usa-lhes, tornando-nas instrumentos nas mãos do Senhor. Eu oro, agradecido por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida e num próximo momento breve estaremos de volta.